Galerinha, vamos fazer a correção então das questões da aula anterior? Então, assim, ó, na questão número 11, eu tenho um diagrama de flechas que mostra uma relação do conjunto X com o conjunto Y. Nós chamamos de relação G, tá? De acordo com essa relação, é para a gente determinar a imagem, o domínio e o contradomínio. Ok. Quem seria a imagem, então? Imagem é todos os elementos do segundo conjunto que tiveram relações com o primeiro. Então, quem seriam esses elementos? É o menos 3, o menos 2, o 6 e o 22. Então, vamos colocar aqui no lugar da imagem. O menos 3, o menos 2, o 6 e o 22. Ok? O domínio é sempre o primeiro conjunto, que a gente chama de conjunto A, nesse caso, o conjunto X. Então, quem é o domínio? Todos os elementos do conjunto X, que são o menos 3, o menos 1, o 0, o 1 e o 5. Já o contradomínio são todos os elementos do segundo conjunto, tiveram relação ou não. Todos os elementos, quem seriam eles então? O menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0, o 2, o 6, o 16, o 20 e o 22. Já na questão 12, diz assim, ó, seja H uma função de A em B tal que temos o conjunto A e o conjunto B, de maneira que o H de X, que é a nossa relação, é igual ao dobro de X menos 1, com o X pertencente ao A, certo? Então, assim, ó, como é que eu vou fazer essa relação? Vou pegar os elementos do conjunto A e substituir como se ele fosse X. Eu quero o dobro deles menos 1, então eu faço 2 vezes o menos 1 é menos 2. Menos 2 menos 1, menos 3. Então, ligamos com o menos 3. 2 vezes 0, 0. 0 menos 1, menos 1. Então, é 0 e menos 1. 2 vezes 1, 2. 2 menos 1, 1. 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. Ok, isso tudo é na letra A, tá? Na letra B, o que ele está pedindo? Para determinar o domínio, o contradomínio e a imagem. Então, como a gente fez na número 11, quem vai ser o domínio? Domínio é sempre o conjunto A. Então, seria menos 1, 0, 1 e 2. Quem é a imagem? Imagem é os elementos do B que receberam flechada. Então, seria quem? O menos 3, o menos 1, o 1 e o 3. E já o contradomínio é sempre o conjunto B, que vai ser o menos 4, o menos 3, o menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Ok? Já na letra C, o que ele está pedindo na letra C? Escreva a lei de formação da função. Qual que é a lei de formação, então? Então, nós vamos chamar de quê? De H de X. O que a gente fez para relacionar os conjuntos? A gente fez o dobro mais 1, ou seja, foi 2 vezes o X menos 1, ok? A questão número 13 traz uma função que relaciona a questão de produção de guarda-roupas de um certo modelo. Então, ele tem assim, ó, 20Q ao quadrado, 250Q mais 450. Este Q significa a quantidade, ou seja, de unidades produzidas. Esse 450 seria R$ 450 fixo para a produção. Independente do número que produza, sempre vai ter o 450 fixo. Muito bem, então lá na letra A pergunta, qual que é o custo fixo? Então, o custo fixo é exatamente este R$ 450. Já na letra B, ele está pedindo domínio. O que seria o domínio? O domínio, na verdade, seria a quantidade de guarda-roupas produzidos. Então, quer dizer que eu posso produzir nenhum, posso produzir 1, 2, 3, posso produzir no máximo 30 unidades. É isso que está escrito no nosso enunciado. Já eu quero saber na letra C, qual que vai ser o custo para eu produzir 10 guarda-roupas? Para 10 guarda-roupas, eu vou usar a nossa funçãozinha ali em cima, ó. Então, o custo para 10 unidades seria quem? O 20 vezes o 10 ao quadrado, mais o 250 vezes 10, mais o 450, ok? Qual vai ser esse custo, então?
10 ao quadrado é 100, 100 vezes 20, 2.000. Mais 250 vezes 10, 2.500. E mais o 450. Qual que vai ser meu custo, então, para 10 unidades? 2.000, com mais 2.000 dá 4.500, R$ 4.950. Este seria o valor para a produção de 10 unidades. Beleza?